Eu sou o Sérgio de Souza, diretor executivo do Instituto Mão de Luva. Nosso instituto tem como objetivo resgatar a história e a cultura do nosso município. Nós estamos aqui para fazer essa live com a parceria com a TV Interior e hoje vamos receber o professor Rodrigo Leonardo de Souza Oliveira, que é graduado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutor em História pela Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Currículo invejável que o Rodrigo tem, né? E é em cima de sua dissertação de mestrado chamada Mão de Luva e Montanha, bandoleiros e salteadores nos caminhos de Minas Gerais no século XVIII, que a nossa conversa vai girar. A gente vai conversar um pouco aqui com o Rodrigo sobre mão de luva e sobre algumas outras pesquisas. Para entrevistá-lo, nós contaremos com a presença do nosso presidente e fundador, o professor Celso Frausches. Então, para dar início a essa live, eu passo a palavra ao nosso professor Celso Frausches, que é o nosso presidente e fundador. Olá, Rodrigo. É um prazer recebê-lo aqui, boa tarde, recebê-lo no nosso estúdio aqui, junto com a TV Interior. E eu queria, inicialmente, que você pudesse falar um pouco sobre a sua dissertação de mestrado, no que se refere à mão de luva especificamente, e os sertões de Macacu, os sertões dos índios bravios, as novas minas de Cantagalo. E aí, no decorrer disso, a gente vai procurando esclarecer um pouco mais com algumas perguntas que possam estimular você a ampliar a informação que você tem, que é muito rica e baseada em documentos. Essa dissertação, ela, na verdade, ela teve início na graduação, né? Essa pesquisa sobre mão de luva, ainda na Universidade Federal de Ouro Preto. A princípio, o meu objeto de pesquisa era sobre a questão dos homens pobres livres numa capitania, teoricamente, do ouro e dos diamantes. Nós sabemos muito bem que Minas Gerais, na sua integridade, era pontuada de sertões. Portanto, né, Minas tem muito mais uma cultura sertaneja do que uma cultura da extração do ouro, né? Então, nós temos ali pequenos pontos da capitania onde teve essa riqueza aurífera e diamantífera, né? Enfim, a partir desse ponto, eu comecei a pensar sobre a forma de atuação desses homens pobres livres, né? Que a própria Laura de Melo Souza, professora da USP, ela, na década de 80, classificou como os desclassificados do ouro. Bem, esses homens pobres livres, eles estavam em vários pontos da capitania e eram considerados pelas autoridades como vadios, facinorosos, salteadores, contrabandistas, extraviadores. Esses são os termos comuns da documentação. Obviamente, sabemos muito bem que são termos pejorativos e que a essência do homem pobre e livre é muito mais na agricultura e na pecuária do que em atividades ilícitas, né? Enfim, mas esse é um outro papo. Aos poucos, eu fui tentando imaginar quem seriam então, esses sujeitos, né? Aí eu imaginei uma dissertação que englobasse bandoleiros e salteadores. A princípio, eu considerei a ideia de bandoleiro não apenas a rapina, mas também o contrabando. Hoje em dia, eu já não. Esse conceito, para mim, já não faz mais sentido. Já vou adiantando, tá? Porque a ideia de bandoleiro é muito mais ligado a grupos de salteadores. Mas tudo bem. Mas eu pesquisei algumas quadrilhas de salteadores, a quadrilha da Mantiqueira, a quadrilha dos Pechoreiros, Vira-Saias, e acabei encontrando uma documentação vastíssima no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional,
Arquivo Público Mineiro, mais especificamente na seção colonial do Arquivo Público Mineiro, Casa dos Contos. Na verdade, a documentação da Casa dos Contos, ela está dividida, está espalhada, na verdade. Tem uma parte que está no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, que são os avulsos, eu acho que o nome é esse, os avulsos da Casa dos Contos. E no Arquivo Público Mineiro em Belo Horizonte, que são as planilhas. Aí eu fui pesquisando, e a princípio em Belo Horizonte, e acabei me deparando com uma documentação assim gigantesca no Rio de Janeiro. Aí eu pensei, bem, então vamos, né, misturar aí saqueadores e contrabandistas, né? E fui pegando essa documentação, coletei, transcrevi, sistematizei. Geralmente eu faço isso por datas, né, para poder organizar melhor a construção do texto. E, com o tempo, eu percebi algo assim espantoso. Nos idos dos anos de 1760, tínhamos ali variados casos de contrabando e extravio, mas em um ponto específico, provavelmente nos arredores do que hoje conhecemos como a cidade de Cantagalo, tínhamos um bando armado, um polo de poder privado, que hoje eu classifico como um reduto de dominação bandoleira, ou melhor, um reduto de dominação garimpeira, né? Então seria o quê? Seria um polo de poder privado constituído por diversos sujeitos de diversas procedências sociais, o que me espantou a princípio, né? Temos uma organização tipicamente familiar, e isso é comum para bandoleiros e esses bandos armados ligados ao extravio, porque, na verdade, nós tivemos não apenas o do Mão de Luva, tivemos também o bando com uma certa similaridade, onde hoje é a Serra da Paraupeba, nas proximidades de Belo Horizonte. A chamada Quadrilha da Paraupeba, liderada por Inácio Souza Ferreira. Então, nós tínhamos também o fenômeno do garimpo ligado ao poder privado em diversos pontos da capitania de Minas. Isso para mim foi fabuloso, né? Mas voltando aqui, então nós tínhamos uma organização tipicamente familiar, tínhamos o Mão de Luva, os irmãos do Mão de Luva, a parentela, pessoas próximas a ele, parceiros econômicos e toda uma relação fantástica com os indígenas da região. E também o uso da mão de obra escrava. Bem, lendo a minha dissertação, vocês podem perceber que o plantel não era tão gigantesco. Mas se nós nos basearmos na obra do Carlos Barcelar, se não me engano, Viver e Sobreviver em uma Vila Colonial, ele defende o seguinte: 2 até 3 escravos já era muita coisa. O preço do cativo era muito alto. Então, se você partir desse dado, nós chegamos à conclusão que o bando do Mão de Luva não era composto só de homens pobres livres. Nós tínhamos ali pessoas, né, que tinham certo poder aquisitivo. E o que mais impressionante, com a participação de oficiais do governo. A participação do governador Luiz da Cunha Menezes, a participação de militares ligados ao governador, inclusive o famoso sargento-mor Pedro Afonso Galvão de São Martinho, né? Que é, né, bem conhecido, né, na historiografia, enfim, né? Então, o que mais me surpreendeu, o que mais me chamou a atenção foi 2 pontos. A organização familiar
Isso para mim é fantástico. Segundo, a questão dos indígenas na versão 3. E terceiro, a forma como esses sujeitos conseguiram construir um reduto de dominação. Incrível isso, né? E por mais de 20 anos. Bem, a primeira documentação que eu encontrei foi do ano de 1765, se eu não me engano. 63, 65, agora me falhou a memória. Mas, enfim, esse banco vai ser desbaratado só no ano de 1786. Então, são mais de 20 anos, não é quase 20 anos, né? Então, é um período extremamente longo. O que explica a existência desse banco numa região que, para as autoridades, poderia ser rica em ouro? Bem, a minha hipótese é de que os oficiais, assim,